Leitura da Constituição Brasileira de 1891. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Título 1º. Da Organização Federal. Disposições preliminares. Artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Artigo 2º. Cada uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte. Artigo 3º. Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Parágrafo único. Efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Artigo 4º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos estados mediante a aquiescência das respectivas assembleias legislativas em 2 sessões sucessivas e aprovação do Congresso Nacional. Artigo 5º. Incumbe a cada estado prover a expensas próprias, às necessidades de seu governo e administração. A União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar. Artigo 6º. O governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, salvo, primeiro, para repelir invasão estrangeira ou de um Estado em outro. Segundo, para manter a forma republicana federativa. Terceiro, para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, à requisição dos respectivos governos. Quarto, para assegurar a execução das leis e sentenças federais. Artigo 7º. É da competência exclusiva da União decretar: primeiro, impostos sobre a importação de procedência estrangeira. Segundo, direitos de entrada, saída e estada de navios, sendo livre o comércio de cabotagem às mercadorias nacionais, bem como as estrangeiras que já tenham pago imposto de importação. Terceiro, taxas de selo, salvo a restrição do artigo 9º, parágrafo 1º, a linha 1. Quarto, taxas dos Correios e Telégrafos Federais. Parágrafo 1º. Também compete privativamente à União. Primeiro, a instituição de bancos emissores. Segundo, a criação e manutenção de alfândegas. Parágrafo 2º.
Os impostos decretados pela União devem ser uniformes para todos os estados. Parágrafo 3º. As leis da União, os atos e as sentenças de suas autoridades serão executados em todo o país por funcionários federais, podendo, todavia, a execução das primeiras ser confiada aos governos dos estados, mediante anuência destes. Artigo 8º. É vedado ao governo federal criar, de qualquer modo, distinções e preferências em favor dos portos de uns contra os de outros estados. Artigo 9º. É da competência exclusiva dos estados decretar impostos, primeiro, sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção. Segundo, sobre imóveis rurais e urbanos. Terceiro, sobre transmissão de propriedade. Quarto, sobre indústrias e profissões. Parágrafo 1º. Também compete exclusivamente aos estados decretar: primeiro, taxa de selo quanto aos atos emanados de seus respectivos governos e negócios de sua economia. Segundo, contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios. Parágrafo 2º. É isenta de impostos no estado por onde se exportar a produção dos outros estados. Parágrafo 3º. Só é lícito a um estado tributar a importação de mercadorias estrangeiras quando destinadas ao consumo no seu território, revertendo, porém, o produto do imposto para o Tesouro Federal. Parágrafo 4º. Fica salvo aos estados o direito de estabelecerem linhas telegráficas entre os diversos pontos de seus territórios e entre estes e os de outros estados que se não acharem servidos por linhas federais, podendo a União desapropriá-las quando for de interesse geral. Artigo 10º. É proibido aos estados tributar bens e rendas federais ou serviços a cargo da União e reciprocamente. Artigo 11. É vedado aos estados, como à União, primeiro, criar impostos de trânsito pelo território de um estado ou na passagem de um para outro sobre produtos de outros estados da República ou estrangeiros, e bem assim sobre os veículos de terra e água que os transportarem. Segundo, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. Terceiro, prescrever leis retroativas. Artigo 12. Além das fontes de receita discriminadas nos artigos 7º e 9º, é lícito à União, como aos estados, cumulativamente ou não, criar outras quaisquer, não contravindo o disposto nos artigos 7º, 9º e 11, a linha número 1. Artigo 13. O direito da União e dos Estados de legislarem sobre viação férrea e navegação interior será regulado por lei federal, parágrafo único. A navegação de cabotagem será feita por navios nacionais. Artigo 14. As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. A Força Armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos
e obrigada a sustentar as instituições constitucionais. Artigo 15. São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si. Seção 1ª.